Ó, deixa eu tirar isso aqui só. Sim. Salve, salve! Quarta-feira, o último dia do mês de setembro. Nossa, setembro passou mais depressa que o mês de agosto. Comentei isso aqui com os familiares, né? Eu tenho o hábito de, no último dia do mês, agradecer a Deus por todas as coisas que aconteceram comigo, né? Pelo alimento que Deus me deu, pela vida, pela saúde, pelos meios de transportes que eu me locomovi, né? Por todo tipo de bênção que Deus me deu. Eu faço isso, eu faço um balanço todos os meses, né? Eu faço uma auditoria, faço um balanço, faço um agradecimento, né? Agradeço por todas as coisas naquele mês, né? E apresento o novo mês, né? Que vem em outubro, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, com a misericórdia de Deus. Meus queridos, todos aqueles que me veem, aqueles que me ouvem, né, aqueles que ouvem a palavra de Deus, tá, são amados de Deus, são queridos, tá? Nós vamos louvar o Senhor com o hino 37. Eu continuo falando de finanças, tá? Hoje eu vou contar uma experiência muito interessante para vocês. O hino 37, Amor Glorioso, do cantor cristão, nosso cenário oficial, diz assim: buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Ferido e abandonado, Jesus me socorreu, e segredo me achei-te, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Como que Jesus é bom, né? Como que Jesus é maravilhoso. A palavra graça significa favor imerecido, né? Nós precisamos tanto, mas nós não merecemos, né? Mas Ele nos concede, Ele morreu por nós. Meus queridos, nós estamos falando de finanças na Bíblia. Hoje, né, eu vou falar sobre a sanguessuga, né? Que Salomão apresenta aqui esse assunto, né? O que é o teor aqui profundo desse versículo? Eu vou ler só a parte A. Ele está falando do espírito de miséria que existe às vezes nas pessoas. Eu vou ler, né, Provérbios 30, versículo 15, a parte A, que diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá. Irmãos, eu narrei outro dia, eu preguei sobre dinheiro, um assunto altamente espiritual, e eu contei que se alguém quiser rever assim, consubstanciar o seu conhecimento e a sua fé, deverá ler aquele livro do o Roberto McAllister, Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Essa mensagem, se você quiser ter mais um toque dela, você poderá ler o livro do pastor Jorge Linhares, né? Jorge Linhares, que é pastor da Igreja Batista do Getsemane, em Santa Clara, em Belo Horizonte, né? O pastor Jorge Linhares já está lá há muitos anos, muito conhecido, e eu o ouvi pregar, vou falar de coisas que ele falou. Não está tudo no livro, porque depois eu li o livro, tá? Mas eu vou tentar pregar mais coisas que eu já ouvi da boca dele, tá? O pastor Jorge Linhares começou, quando eu o ouvi pregando esse sermão, falando que o Brasil
era o país assim de grandes dimensões, né? Nós sabemos que nós somos um país continental, né? Nós somos o quinto maior país no mundo, né, em extensão agrária, e nós tínhamos o Maracanã, que era o maior estádio do mundo. Hoje eu não posso dizer se continua sendo o maior estádio do mundo, né? Nós temos o maior rio em volume d'água que vem para o Brasil, né? Ele não nasce no Brasil, mas é o Rio Amazonas. Eu já naveguei, já tomei banho no Rio Amazonas com a minha querida família, né? Os meus filhos na pré-adolescência. Então temos o Rio Amazonas e outra coisa, hoje eles dizem que o Amazonas é o maior também geograficamente. Né? Já tem algumas enciclopédias que dizem isso. Então o Brasil tinha o maior estado do mundo, o Brasil tinha o maior rio do mundo, né? O Brasil, ele tinha também, infelizmente, naquela época, a maior dívida externa do mundo. E o Brasil também, quando os brasileiros viajam para o exterior, não era bem quisto, né? A fama do brasileiro não era boa, né? Jorge Linhares chegou a dizer que chegava em hotéis, dizer que era brasileiro, eles parafusavam cinzeiros, né? Eu não sei, o brasileiro, né? O pastor Jorge Linhares contou que fazia almoços na igreja dele, tinha 300 pratos, quando ia recontar não dava isso tudo. A gente não sabe se é sem querer, se é por querer, né? Não vê as pessoas que são aí, né? Não frequentam igrejas, às vezes pegam taças, vê copo bonito numa choperia, né? Levam de lembrança como souvenir, mas sem pedir autorização, sem perguntar se tem que pagar aquela taça. Outro dia morreu um rapaz casando naquele dia, e lá no buffet ele pegou uma taça e pôs no bolso para levar. E ele veio saindo para ir para a lua de mel, ele caiu e ela cortou uma veia, acho que femoral, né? E ele morreu, porque ele pegou uma taça e pôs no bolso para levar para casa. Então existe, historicamente, um princípio no brasileiro que é o de miséria. Nós temos que mudar essa história nossa. Quando eu vejo aqui qualquer aula, qualquer coisa, as pessoas dizem que o Brasil é assim porque nós somos muito jovens, nós fomos descobertos em 1500, a proclamação, né, a independência só foi em 1822, né, foi declarada independência à morte por Dom Pedro lá primeiro, né, o... mas acontece que a nossa história, né, ela foi assim muito tumultuada, né? Portugal, né, veio Tiradentes, né, com a pregação da liberdade, libertas quais será tame, né, a liberdade ainda que tardia. E a nossa história não é das melhores. Nós somos de um país muito rico, tiraram muitas riquezas daqui, né? Eles não queriam colonizar, levaram essa riqueza, mas não foi com autorização, não foi com permissão. Primeiro tiraram o pau-brasil. A palavra Brasil tem que ser escrita com Z. Mas por que o nosso Brasil é escrito com S? Porque vem de brasa, de pau-brasil, mas o primeiro nome do Brasil não foi terra de Santa Cruz, foi terra de Vera Cruz, até chegar, né? Primeiro eles começaram a levar o pau-brasil, porque tirava dali a cor vermelha, tingia a roupa, depois começaram a fazer as imagens, escultura e colocar o ouro dentro e levar embora, né? E o brasileiro, ele tem uma visão muito estranha, né? Ele só quer ganhar, ele só quer receber. Esse é o espírito da Dadá. Olha, a sanguessuga, né? A sanguessuga é aquele bicho que encosta na gente e suga sangue. Às vezes você entra num ribeirão, num lugar, né? Ela já vai tirando sangue, né? E dizem que a sanguessuga é casada com o Mamon. Eu já falei para vocês, o deus do dinheiro chama-se Mamon. Como que uma pessoa pode ter filho se não tem o pai ou se não tem o marido? O marido da sanguessuga é o Mamon, que teve duas filhas, que é esse espírito da que é só querer. Né? O brasileiro nunca olha para uma pessoa, geralmente não olha com a intenção de dar. Né? Eu estou vendo que a pessoa, estou sentindo no coração de ofertar, eu estou sentindo no coração de presenteá-la. Né? Geralmente não é assim. Geralmente, quando a gente vê uma pessoa, a gente fica perguntando o que ela pode me dar. Por isso que essa conturbação até política, né? Olha para uma pessoa que é candidato, o que ele vai me dar? Né? E aí diz que no Brasil as pessoas trocam voto por cimento, por tijolo, por isso quer dizer, esse espírito de miséria. O pastor
ele disse que existe espírito de miséria em várias atitudes. Eu vou falar algumas. Antigamente a gente usava sandália havaianas, era verde, azul e tal. Às vezes né, ela arrebentava lá embaixo, as pessoas colocavam lá uma ramona, né? Que as mulheres põem no cabelo, né? Põe um prego para continuar. Tal, tudo bem, éramos muito mais pobres e tal, né? Mas às vezes a pessoa calçava um chinelo azul, outro verde, né? Isso demonstrava esse espírito de miséria. Você sabia que às vezes você vai na casa de alguém, a pessoa vai fazer o café, vai fazer um café novo, ela pega o café novo e coa em cima do café velho? Isso é espírito de miséria. A minha mãe era presbiteriana, meu pai da igreja católica, né? Eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, mas a minha formação então era de um espírito de miséria, né? Quando pensava em ofertar, pensava na menor nota, na mais velha, na mais estragada, né? Eu não tinha aprendido, eu ainda tenho muito que aprender, né? Porque né, a gente tem que dar a nota mais nova, a melhor, a mais bonita. A gente que tem que pensar o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso dar, e não só o que eu posso receber, não só o que eu posso ganhar. Isso é um espírito de miséria. E às vezes nós somos passados para trás por causa desse espírito. Né? Por exemplo, os indígenas. O povo está falando muito no Amazonas hoje. Né? Eu estive lá várias vezes, morei no Amazonas. Então lá a pessoa chega com presença da Inglaterra, dos Estados Unidos, dá para aquelas tribos e depois pedem para mergulhar no rio e eles sabem, vão procurar ouro, vão procurar. Entendeu? Entenderam o espírito da coisa? Né, as pessoas não se doam, não se dá, só querem receber. É um espírito de miséria. Isso é uma questão histórica no Brasil, né? Sempre querendo ganhar, sempre querendo tirar vantagem. Outra coisa, a lei de Gerson tem que levar vantagem em tudo. É esse espírito espírito da Dadá, né? O pastor João Linhares contou assim duas histórias, que eu me lembro, três, que eu achei magnífica. O pastor João Linhares disse que depois que era pastor daquela igreja há 10 anos, olha que sensatez, hein? Às vezes a gente está jovem numa igreja, eu falo por mim, às vezes eu estou jovem numa igreja, quero fazer um desafio, e daqui a pouco toda a igreja fica de cara virada, tal, porque a gente ainda não passou uma história junto, né? O pastor já tinha 10 anos naquela igreja. E ele resolveu conhecer mais a sua igreja e resolveu dar umas lições para a igreja. Então ele fez uma grande campanha. Falou, ó, nós vamos trazer para a igreja domingo tudo que você tiver em casa que você não usa, né? Você já viu que a pessoa casa, engorda muito, e o terno está lá, ele já faz 30 anos que ele casou, não vai servir mais, está lá no guarda-roupa. Para quê? As pessoas guardam, às vezes, as coisas em casa que não usam mais. Outra coisa, a gente não dá coisa velha para os outros, a gente dá coisa usada. Um dia recebi um pastor, o Jader, né? Ele falou para mim, Antônio Carlos, lá na minha igreja a gente faz bazar, a gente dá as coisas velhas. Eu falei, não, para. Velho é para jogar fora. A gente dá coisas usadas. Você sabia que tem pessoas que compram uma camisa, usa 2, 3 vezes e não usa mais? Desgosta. Mulheres que compram às vezes coisas que nem usa, e aí o pastor fez um apelo na igreja dele, domingo, no sábado vocês tragam lá o que vocês não usam, panela, guarda-chuva, ventilador tal e tal, e fez esse apelo na igreja. Aí no sábado ele estava passando perto da igreja, foi fazer visita, resolveu entrar lá, encontrou a irmã Zelando, né, e ele perguntou se alguém já tinha levado, ela falou, pastor, lá, tá lá na sala, né, o apelo que o senhor fez, o desafio que o senhor fez. O pastor foi lá olhar, irmão, só encontrou coisas velhas. Guarda-chuva sem cabo, olha que espírito de miséria. Panela sem cabo, né? Aquelas roupas que ninguém usa mais, roupas rasgadas, né? Tudo assim, né? Nada aproveitável, entendeu? Mas aqui tinha muito, mas aí o que o pastor orientou? Ele teve uma ideia. Falou, irmã, a senhora esparrama no púlpito, em volta do púlpito, para mim, fazendo um favor. Domingo de manhã, ele pregou uma mensagem sobre esse espírito.
e falou: olha, eu ontem passei aqui, estou bem decepcionado com a igreja. Olha, ventilador sem hélice, né? Então ele foi citando tudo aquilo, aí o pastor, no final da mensagem dele, ele falou: ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar um hino do cantor cristão e você vai vir aqui buscar o que você trouxe. Ele cantou o hino todo com a igreja, irmão, não foi uma pessoa lá buscar nada. O pastor disse: ó, como ninguém teve coragem de vir buscar nada aqui, hoje nós vamos fazer um culto, 15 horas aqui no terreno da igreja, o culto do lixo. Nós vamos queimar essas coisas aqui que foram doadas. E vamos dar depois uma oportunidade para você trazer o que se pode doar, o que se pode fazer alguma coisa, tá? Hoje as igrejas pensam muito em bazar, né? Eu sou um pouco contra bazar, tá? Esse é o meu pensamento, tá? Mas eu não tolho a igreja quando eu estou pastoreando de fazer nada disso. Mas eu tenho minhas considerações contra, tá? Esse é um pensamento pessoal. Como ser humano, como pastor, como líder. Aí, o pastor fez o culto da fogueira, né? Queimou tudo aquilo e tal, né? E deu para ver como que a igreja pensava, né? Como que o brasileiro pensa. Depois o pastor João Linhares fez uma revelação muito interessante. Eu não sei se isso é até hoje, mas naquela época na igreja dele só podia fazer qualquer coisa na igreja, dirigir louvor, dar uma palavra, dar um testemunho, pintar a igreja, trabalhar na igreja, tinha que ser dizimista. Era uma, era uma causa entendeu? De devoção, de obediência. O pastor, a igreja não era muito grande naquela época. Nós sabemos que hoje é uma igreja muito grande, né? Tem vários jogadores do Atlético, tem vários jogadores do Cruzeiro, né, que são evangélicos, são membros da igreja, tem autoridades e tal, ele tem muitas congregações, ele tem muitos pastores. E ele pediu para a secretária fazer um levantamento dos pintores que haviam na igreja como membro e se eles eram dizimistas. A secretária fez um levantamento, trouxe até depois de alguns dias, falou: pastor, só encontrei um irmão que é pintor e ele não é dizimista. O pastor encontrou com o irmão lá no culto, talvez no final, chamou o irmão em particular e falou: irmão, eu estou precisando pintar a igreja, mas eu pedi para levantar seus dados lá, não posso dar a igreja para o irmão pintar, que o irmão não é dizimista, não é ofertante. Aí o irmão falou: pastor, eu não sou dizimista, minha mulher, minha família é membro aqui da igreja, mas eu não sou dizimista porque minha mulher não deixa. O pastor falou: ah, é? Tá. O pastor, naquela semana, foi visitar alguém lá perto da casa daquele irmão e resolveu lá também fazer uma visita. Eles moravam, acho que numa casa mais nos fundos, né? Aí o pastor passou lá, chegou lá assim muito rápido, deu uma olhada, ele passou perto do varal, onde tinha várias roupas, inclusive roupas íntimas. Ele, irmãos, ele contou isso na tribuna, ele contou isso no púlpito. Ele disse que aí, né, ele chegou, a irmã e tal, ele comunicou a esposa. Falou: irmã, eu fiz um levantamento lá, eu quero até dar a igreja para seu esposo pintar, porque eu tenho que pintar a igreja, mas eu falei com ele me falou que não entrega dízimo porque a senhora não deixa. Ele ficou ali e tal, queria, já logo ele ia sair, uma visita rápida, uma visita pastoral. Ela falou: pastor, espero que eu vou fazer um café e tal, né? Aí e tal, ficou ali com aquela conversa no ar. Ele foi e perguntou: escuta, de quem que é aquelas roupas que estão no varal? Ela falou: ai meu Deus, a Maria não tirou as roupas ainda do varal. Aí o pastor falou para ela assim: olha, irmã, por que vocês não fazem um propósito? Sejam dizimistas 6 meses e ofertantes, e veja se acontece algum milagre na vida de vocês. Se não acontecer, nossa, esse pastor foi muito ousado, irmãos. Que coragem. Ó, se não acontecer nada, a irmã pode ter a liberdade de me pedir o microfone e falar na frente da igreja que eu sou um pastor mentiroso. Meu Deus, olha que... Irmãos, que coragem do pastor João Linhares. Irmãos, o pastor João Linhares até esqueceu daquilo, foi dali alguns meses. A irmã passou na hora que o pastor vai à porta, né, para despedir, desejar uma boa noite ao domingo, uma boa semana, para ter um contato com o membro, que é muito sadio isso, é muito educado, né, o pastor fazer isso. Eu acho isso muito fino, né? O membro da igreja sempre merece o melhor. Aí ela passou no meio de todo mundo, ela vinha, né, todo mundo aquela fila cumprimentando, ela virou e disse assim: pastor, aqui, pastor, eu tô de sutiã novo. Ah, meu Deus, o pastor falou assim: ah, meu Deus, domingo que vem eu tenho que ir no púlpito explicar o que está acontecendo, né?
Aí ele chegou no púlpito no domingo e contou para toda a igreja o que tinha acontecido. Quer dizer, Deus tinha mudado a vida daquela família. Irmãos, já aconteceu tanto milagre no meu ministério. Eu estou contando essas coisas aqui, mas eu me lembrei de tanta coisa. Uma vez eu era pastor numa cidade perto de Governador Valadares, e eu falava muito de missões. Um dia, uma ovelha minha, que foi pegando confiança, me contou que o túmulo mais bonito da cidade era de uma filhinha. Aquele casal tinha mania de ir para os Estados Unidos, ficava 6 meses lá e 6 meses aqui, e trocava, né? Verão lá, enquanto é inverno aqui, depois fazer o contrário, era verão aqui e inverno lá, né? E eles fizeram fortuna, eram fazendeiros, e aí deixaram uma menininha de 2 anos com uma família lá, e era um lugar que passava caminhão. Eu morei na avenida principal dessa cidade, Avenida 2 de Julho, e uma pessoa saiu domingo com a criança, né? E a criancinha saiu lá, ele tá aqui conversando, não deixaram a porta aberta, a criança saiu, atravessou na frente de um caminhão que carregava carvão. E a criança foi atropelada e morreu. E ela fez a maior briga lá, não tinha lugar no avião, ela entrou e ela quis vir de todo jeito, não sei se deu tempo de chegar para o enterro, era muito longe. E ela me falou: pastor, o senhor está falando aí, meu marido guardou tudo num quarto da menina, e ele às vezes entra lá e chora, o que é que eu faço? Falei: irmã, começa a dar. A gente não deixa feridas abertas na alma da gente, irmã. Quando vê uma pessoa grávida aqui, você oferece. É lógico que quando você for dar alguma coisa para alguém, você pergunte. O meu pai era um homem muito precavido, sabe? Um dia ele me aconselhou, falou: ó, meu filho, você é pastor, mas nunca abuse de ninguém, dá boa vontade, nunca peça nada. E se a pessoa quiser te dar alguma coisa, você pergunta se ela quer mesmo, se ela pode, se aquilo não vai fazer falta para ela. Compreendeu? Porque a gente tem que ter uma integridade, né? A gente tem que ter uma ética humana, né? Nós não podemos. E eu não tiro oferta no final do culto. Por quê? Porque o estado emocional do crente é outro depois que ele ouve Deus falar. E aí, irmãos, falei: quando tiver alguém grávido aqui, que você vê, você pergunta: você quer umas fraldas? Você quer um carrinho de bebê? E vai tirando devagar, até desmontar aquele quarto. Tudo bem, se tem que falar com o marido, você fala com ele. Eu fiz amizade com ele sabia dos meus pensamentos. Ela foi fazendo isso. Aliviar o coração. Eu ouvi essa semana com a minha esposa aqui um chat sobre a pessoa idosa na igreja. E a pessoa falou, o médico, o doutor e pastor, falou assim que nós não devemos cultuar os mortos. Não. Nós trazemos lembranças das pessoas que amamos, mas cultuar morto não, ué. E outra coisa, ficar as coisas paradas para ninguém usar, o que serve uma roupa se ninguém a usa? Eu vou contar uma última experiência, mais 2 experiências esta noite, né? Eu fui pastor no estado do Rio, fui missionário, irmãos. O meu nome saiu na revista da Escola Bíblica Dominical durante uns 2, 3 anos, na contracapa, né? Eu recebi cartas do Brasil quando as igrejas faziam missões. As igrejas me mandavam carta. Uma menina de Copacabana me mandou uma carta dizendo que, acho que a classe lá de pré-adolescente estava estimulando a igreja, era uma igreja muito missionária de um pastor, e estava estimulando, né, a classe dela a escrever para os missionários. Perguntou do lugar que eu estava, pediu foto, perguntou sobre minha família, como que a gente fazia o trabalho, e eu mandei. Daqui a pouco a mãe dela começou a mandar caixas de roupa, e quando eu abri as caixas de roupa, inclusive ela me autorizou a tirar coisas para mim e depois oferecer à igreja. E mais interessante, a roupa vinha lavada, vinha passada e vinha com um sabonete para dar um perfume na roupa. Os botões tudo certinho, eu ficava impressionado. Um dia eu fiquei com uma camisa daquela roupa que veio, eu escolhi uma camisa daquela e eu vim na minha cidade, o meu pai amou aquela camisa. A minha mulher sempre gosta que eu visto assim, uma camisa leg, sabe? E eu, por causa de gravata até, né, eu uso mais camisas sérias, né? E essa camisa era muito linda, de manga comprida, era verde, toda trabalhada, bonita, assim, toda desenhada. Meu pai amou, meu pai me deu uma camisa nova, branca, para eu usar com terno, e ele ficou com aquela camisa. Mas, irmãos, aquela família morava em Copacabana, e passou 1001 pensamentos pela minha cabeça. Ó, Copacabana é o lugar mais caro.
o metro quadrado mais caro do Brasil. No exterior, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo que você for, você falar Rio de Janeiro, Copacabana, todo mundo faz uma ideia do que é o Rio de Janeiro. Eu pensava, será que essa família é comerciante? Será que essa família é uma família de empresários? Teve uma coisa que eu não fiz, irmãos. Eu não tive coragem. Um dia eles mandaram me perguntar se meus filhos muito pequenos tinham desejo de ter algum presente de Natal, algum brinquedo exclusivamente. Eu não perguntei isso a eles. Não pedi nada a eles, entendeu? Apesar de eu sempre ter uma vida simples e modesta. Isso eu nunca fiz, irmãos. Nunca fiz. E aí eu fui para Manaus, depois eu voltei e fui convidado para pregar numa igreja lá no Santo Cristo, no Rio, perto lá da rodoviária. Foi eu e minha esposa. Quando eu cheguei lá, me encontrei com essa família, eles eram membros da igreja. Ficamos muito alegres e tudo mais, aí nos abraçaram, nos convidaram para almoçar na casa deles na quarta-feira. E nesse dia mesmo eu almocei na casa de uma irmã lá com a minha esposa. Na hora de eu ir embora, ela fez um cheque, não me disse nada se era tesoureira da igreja, não falou em nome da igreja, nada. E nos deu uma oferta de amor, irmãos. Irmãos, eu pastoreei no estado do Rio, fico impressionado com o povo do Rio, com essa generosidade. Irmãos, pastoreei em Manaus, também vi muita generosidade. Eu sou mineiro de origem e sei que como nós temos dificuldades, né? Para poder libertar desse espírito de miséria que há em nós. Aí, irmãos, eu cheguei quarta-feira, né? Eu sozinho no meu coração, no meu íntimo. Quem é essa família? Quem é essa família? E cheguei. Para surpresa minha, o irmão Raimundo era o porteiro desse prédio. E a esposa, a irmã Glorinha, eles moravam no 13º andar. Eles eram zeladores lá do prédio, porteiro e tal. E aí ela me falou que ajudava mais de 14 missionários. Ela fazia quentinho. Os 3 filhos dela se tornaram missionários. Um foi para evangelizar os curdos, né, que não tem nação. Uma outra estava no Canadá, um outro estava, acho que na África, entendeu? Na Ásia. Era 2 moças e um rapaz. A menina que me escreveu primeiro foi Elisama, que era uma das filhas da casa. E ela me falou o seguinte, sabe o que ela fazia, irmãos? Nossa, irmãos. Ela batia na porta daquele pessoal do prédio lá em Copacabana, né? Naquela rua Nossa Senhora ali, né? Que é uma das ruas principais de Copacabana. Ela batia nas portas e perguntava, escuta, que roupa que você não está usando mais? Por que você não está aí? As pessoas doavam roupas quase que novas. Essa camisa que eu peguei era semi-nova, que eu recebi, né? Ela disse que pegava as roupas, às vezes olhava os botões, se faltava ela comprava, se era um botão de madrepérola, ela comprava um botão igual, ela pregava o botão, lavava essa roupa, colocava nas caixas, colocava sabonete e mandava para a gente para o campo missionário. Irmãos, quanto amor, irmãos. Poxa, irmãos, que lição forte que Deus me deu, irmãos. Eu pensava que era uma família de ricos, e era uma família, irmãos, de zeladores de prédio que fazia missões, me mandaram folhetos para Manaus, me mandaram folhetos, mandaram enxoval de criança, irmãos. Nós temos que mudar a nossa história desse país. Nós não vamos ter mudança enquanto nós não abrirmos a mão para as coisas, meus queridos. Eu vou orar ao Senhor, querido Deus e Pai, obrigado por esta noite tão memorável. Senhor, tire de nós o espírito de miséria, Senhor. Quantas pessoas têm espírito de miséria em si mesma? Quantas pessoas matam por causa de carro, porque tem espírito de miséria, mata por causa de roupa, mata por causa de pouco dinheiro, mata por nada, porque o coração deles está no dinheiro. Repreenda todo mal. Abençoa aqueles que me veem e que me ouvem e que recebem essas mensagens. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Beijo no coração. Jesus te ama e eu também. Aí se a gente desligado, né? Foi até Jesus te ama. Você deseja encerrar esse vídeo agora?